Olá, estamos aqui no Bate-Papo da Singular. É a segunda vez que nos encontramos aqui. Eu sou João Pedro, o apresentador do Bate-Papo, e agora eu vou apresentar aqui os médicos. Vou passar, na verdade, para eles se apresentarem, começando aqui por Leandro, doutor Leandro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Benevides, eu sou biomédico, sou mestre e doutor em genética e sou diretor do Laboratório Singular Medicina de Precisão. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Patrícia Pontes, sou médica geneticista e neurogeneticista pela USP e faço parte também do time da Singular. Olá, eu sou Emília Imbruçu, sou neuropediatra com atuação na área de neurogenética e faço parte da equipe da Singular. Olá, eu sou a Aline Rocha, sou médica geneticista na Singular. Então, o papo dessa vez vai rondar sobre a medicina de precisão, que é mesmo o ofício principal da Singular Medicina de Precisão. Eu vou começar aqui, então, fazendo as perguntas e os nossos médicos vão responder. E a primeira pergunta vai ser na direção de qual é a diferença entre a medicina de precisão e a medicina comum, tradicional, que se tem na maioria dos consultórios hoje. E aí eu posso passar a palavra aqui para o Dr. Leandro responder. É uma ótima pergunta para a gente começar e a gente vai ver essa diferença em diferentes momentos, eu acredito, aqui do podcast, tanto nas teorias quanto na prática. E a principal diferença, eu acho que é você agora fazer uma medicina pensada para a pessoa, para o indivíduo. Certo. Não é tratar todo mundo igual. A gente sabe que cada um tem a sua individualidade, a gente principalmente trabalha muito pensando na genética de cada um, e a gente hoje consegue usar a genética para individualizar, para fazer um diagnóstico preciso, pensado para aquele paciente, para fazer um tratamento direcionado, Certo. específico para aquela pessoa. Então, esse é o grande conceito por trás da medicina de precisão, e a gente vai ver um pouquinho na prática como isso funciona aqui. Eu acho que uma forma da gente diferenciar bem é porque, a princípio, a gente pensava na doença. Então, a gente tinha um tratamento baseado na doença. Hoje, nós temos um tratamento principalmente baseado no indivíduo. Cada indivíduo tem sua identidade genética, suas características, seus fatores de risco, de predisposição a desenvolver determinadas doenças, a forma que metaboliza as medicações e a própria experiência também de vida, né? Os fatores ambientais também que interferem no desenvolvimento das determinadas doenças. Então, a medicina de precisão pensa numa medicina personalizada de cada indivíduo separadamente e não num conjunto, juntar todo mundo com um rótulo de uma determinada doença. É centralizada na história do paciente, na individualidade e singularidade de cada um, né? Exatamente. Você deixa de olhar o paciente, olhar a população, né, e tentar focar em tratar um pool de pessoas e passa a tentar avaliar a peculiaridade de cada um. Além da genética, como a Emília falou, também a questão dos hábitos de vida, dos estressores, todos os outros fatores também podem estar interferindo, né, nesse processo de saúde e doença. Certo. Doutora Muito mais a acrescentar, não. Tudo já foi dito. Porque realmente a medicina comum, ela trata o grupo, né? Trata a doença, trata todo mundo de forma igual, bota no mesmo saco e vai. A medicina de precisão, não. A gente vai considerar cada indivíduo como um todo e ele sendo ele mesmo, assim. Então, a gente vai considerar a parte genética, vai considerar a parte ambiental, a história familiar dele também, para a gente poder tratar o conjunto do paciente e daquele ambiente em que ele vive, né? A consulta com a geneticista, ela tem uma diferença para outras especialidades, pensando nisso? Tem, Você acaba perguntando... porque a gente cuida não só do paciente, mas da família dele também. Uhum. Então, assim, quando a gente vai cuidar do paciente na genética, a gente leva tudo em consideração. Porque não é só o que ele tem, mas também o que a família tem. Então, a gente considera todo mundo. Se fossem elencar os pressupostos, né, para fazer uma medicina de precisão, estaria o código genético, né, a singularidade de cada indivíduo, as abordagens de tratamento desse indivíduo, né, os remédios que se adequam à história daquele indivíduo. Poderia ser elencado mais o que o ambiente que ele vive, não é isso? A gente vê muito isso, eu vou passar inclusive depois a bola para a Aline,
A gente vê muito isso, principalmente na parte de oncologia, né? A gente tem uma história de determinados tipos de câncer na família. Aquele indivíduo pode ter uma predisposição genética a desenvolver um câncer, mas aí vai depender muito mais também dos hábitos alimentares, da rotina de vida, dos hábitos de vida, para saber se ele vai desenvolver ou não, né? Então, às vezes tem que ter cuidado também, às vezes até na interpretação desses resultados, né? Não sei se estou avançando um pouquinho no assunto, mas... Um pouco. A gente vai chegar lá ainda. A gente vai chegar lá. E a outra pergunta até toca nesse ponto, que é quais são as áreas? Eu sei que você falou da oncologia, a doutora Emília falou da oncologia, mas quais são outras áreas também que a medicina de precisão atua? A gente tem notado um grande avanço, né, da genética e da medicina de precisão. Então, atualmente, várias áreas da medicina em si a gente consegue visualizar. Então, na neurologia, por exemplo, a gente tem possibilidade de fazer diagnósticos mais precisos, diagnósticos genéticos mais precisos, a gente tem a possibilidade de fazer terapia gênica, né, que hoje em dia já é uma realidade, inclusive, no nosso país, para algumas doenças, como a atrofia espinhal. Na oncologia, a gente tem a possibilidade de fazer seleção, né, de medicamento com base no tipo tumoral, aquele tumor que a gente sequenciou, a gente vai saber qual que vai ter melhor resposta ou não, saber se vai escolher um imunobiológico ou outro tipo de terapêutica sempre focada, né, no tumor específico. O tipo de predição também que a gente vai ver, como a Emília falou, né? Edição seria o quê? Predição é você avaliar o risco daquele indivíduo. Então, se o tá. paciente tem uma mutação, por exemplo, em um gene que aumenta o risco de câncer de mama, como se fosse o BRCA1 ou 2. Então, a gente sabe que o risco pode chegar até 70%, 80% dos indivíduos, a depender da faixa etária. Então, isso vai mudar também a forma como você vai conduzir o caso daquele paciente. Então, em vez dele fazer uma mamografia que seria anual, a partir de 50 anos, como é preconizado a população em geral, a gente muda essas condutas com base na genética dele. E aí você pode fazer a partir de que idade esse teste para saber desse... E aí, Sim, atualmente, a né? gente Esse faz código muito genético. guiada com base na clínica do indivíduo. Então, para oncologia, eu acho que a Aline vai falar um pouquinho mais, geralmente a gente sempre guia mais os pacientes que têm o tumor, ou então para aqueles que têm o interesse de saber se tem, quando tem um histórico familiar muito importante, a gente não consegue investigar Quando os tem familiares, né? histórico familiar já com essa... Respondendo a sua pergunta, na realidade, a genética ela termina passando por todas as especialidades médicas, né? Eu digo que às vezes as pessoas pensam que a genética é futuro, mas na realidade a genética já está aí. Teve os avanços, acho que iniciais foi muito na parte de oncologia, então a gente tem a oncogenética e da neurogenética. Mas a gente já vê hoje cardiogenética, principalmente os pacientes que têm história de morte súbita, né? Histórias que a gente vê, jogadores de futebol no campo, quer dizer, atletas que nunca iríamos imaginar ter um problema cardíaco, porque é atleta e de repente ele tem uma parada, né? Tem uma arritmia e tem uma parada. Então isso tem um fator genético, predisposição. A parte de endócrino também, quando a gente pensa principalmente em obesidade, né? Porque é que uma dieta não serve para todo mundo, né? A gente vê que a mesma dieta, alguns emagrecem, outros ficam do mesmo jeito e outros podem até ganhar peso. Então, isso também depende muito das características genéticas, né? Singulares de cada indivíduo. Então, a gente percebe que a genética passa em tudo. Agora, em relação a tratamento, até porque eu acho que o que saiu mais à frente foi a oncogenética e a neurogenética, aí o que a gente observa? Os avanços nas terapias, né? O câncer termina tendo um papel importante, acho que depois a gente avança mais nisso, e como a Patrícia estava falando também, em relação às doenças neurogenéticas. A partir da gente ter a compreensão do que está ocorrendo a nível molecular, a nível de célula, então a gente começou a entender também para desenvolver terapias mais específicas. Então, hoje em dia, você tem terapias a depender não só do gene que está alterado, mas da mutação que tem naquele gene. Então, você vê que é algo bem personalizado realmente, tá? E tem a questão da farmacogenômica também, né? Porque não só necessariamente a gente está falando de uma doença específica, mas, por exemplo, um paciente que tem uma epilepsia, não responde aos tratamentos convencionais, pode estar fazendo um exame de farmacogenômica para ver, né, o que está acontecendo. E às vezes é porque ele tem uma alteração genética que ele não responde a determinada medicação. Sim, e responde melhor às vezes a outra, então ajuda também. A questão da Você vai farmacogenômica. avaliar o metabolismo Das fármacos, né, medicações. de cada indivíduo.
Outra questão que a gente menos fala um pouco, na verdade, também é na infectologia, né? Então, a gente tem a possibilidade também de usar a genética para poder, por exemplo, avaliar pacientes com meningite. A gente consegue sequenciar, né, pelo líquido os micro-organismos que, ultimamente, mais comumente, a gente avalia por culturas, né? A gente precisa que cresça micro-organismo para saber qual é que está ali presente e guiar o tratamento. Mas com a genética, a gente tem essa possibilidade de não depender do crescimento de micro-organismos, a gente avaliar o que tem de material, resquício de material genético ali para poder fazer um diagnóstico mais preciso. E também a microbioma, também intestinal, também, para a gente avaliar como é que está a desregulação do eixo intestinal, que é usada muito na gastro. Então a gente vê que a gente está perpassando, vai muito além, né, do que esperava até então. Mas é como a Emília falou, a genética tá em tudo, né? A gente vai ficar listando aqui várias aplicações. Porque se você parar para olhar, dá para aplicar em tudo. Em todas as e vai áreas dá evoluindo, pra... né? Eu acho que também no começo... Interessante mesmo, né? Sim, o código genético já consegue atingir. predizer, né, o que... E assim, a gente... Eu acho que pelo menos durante um tempo associou muito com doenças raras também, a medicina de precisão, a genética, só que hoje a gente também já está mudando, porque os conhecimentos vão avançando, os testes vão avançando, as tecnologias vão surgindo. Então, hoje a gente já fala da farmacogenômica, como a doutora Aline falou, a gente já começa a falar de score de risco poligênico para poder prever uma chance de você vir a ter algo no futuro. Você não está fazendo diagnóstico. Você já está pensando, olha, baseado nessas alterações que você tem aqui, que foram estudadas em determinada população, a gente pode pensar que você tem 70% de chance de desenvolver um câncer de mama depois dos 50 anos. Tá. Então, hoje a gente também já está mudando, chegando nesse nível, e é algo que, inclusive, acontece não só fora, mas também já começa a acontecer aqui no Brasil, mas a gente ainda está dependendo muito de bancos de dados. Tem alguns testes desses mais novos, como esse que eu estou falando aqui, do score de risco poligênico, ele é muito dependente de banco de dados local. Então, assim, eu preciso conhecer a população em que eu vou aplicar esse teste. Então, por exemplo, hoje eles já são mais aplicados na Europa, porque lá tem mais estudos, tem mais banco de dados daquela população. Exato. A gente pode, assim, se a gente for, por exemplo, pegar um banco de dados que foi da Europa, usado num teste desse, para eu aplicar numa população de Salvador, você vai ter uma discrepância grande, porque é uma estrutura populacional totalmente diferente. Então, você pode acabar perdendo um pouco do poder preditivo desse teste, porque você não tem os dados da população específica ainda. Mas é algo que eu acho que também já está mudando. A gente já tem projetos aqui no Brasil para sequenciar, o projeto Genoma Brasil, que vai sequenciar, se não me engano, são 100 mil brasileiros. Então, assim, a gente já está construindo esse banco de dados e acompanhando essa evolução também. Ou seja, é um investimento muito importante que o Sim, país tem que fazer sim. na área da ciência. Né? É um investimento que já está acontecendo, obviamente, não na velocidade que a gente gostaria, mas isso não impede que a gente esteja acompanhando toda essa evolução. Então, a gente acompanha e a gente já faz, não nesse caso específico, mas farmacogenômica a gente já faz análise de tumor para saber qual o melhor tratamento, a gente já faz uma biópsia líquida, a gente já faz uma pesquisa de doença residual mínima para acompanhar o paciente oncológico. Então, assim, os testes modernos, eles já existem aqui e são aplicados em todas as áreas, que foi a pergunta inicial que você falou, e a gente já está Já tá embora. A gente gosta tanto do assunto que se deixar, ele vai falando. Pode falar. E é muito interessante isso da questão europeia que você falou, porque a população de Salvador em si é muito composta por pessoas da diáspora africana. Exato. Para você fazer essa adaptação da metodologia é muito complicado. Aí você vê que tem até diversidades em relação, de a gente pensar assim, né, na nossa origem, em relação aos bancos de dados feitos também nos estados do sul e sudeste, né? Que foram colonizados principalmente pelos europeus e aqui na nossa população. Por isso que um estudo não pode ser simplesmente, acho que o banco de dados que a gente tem, que é o menor, mas é o que a gente tem, é o Abra1, que ele foi feito com pacientes do sul e sudeste, né? Então, existe um viés na utilização desse banco de dados. Então, o estudo que vai estar fazendo isso, ele foi muito bem desenhado
para exatamente captar pessoas de todos os estados, Representatividade, né? representar todo mundo, para você ter um número que se aproxime o mais possível Sim. daquela população, que Daquela represente melhor, realidade. daquela realidade realidade. geográfica, né? Exato. Porque no norte também, você falando do sudeste, mas no norte, por exemplo, tem muita presença indígena. Sim, sim. E é uma estrutura. População... É, O Brasil tem uma população bem diversificada, Bem. né? Que junta o europeu com o índio, com o Sim, africano. Ou, Então, se diga, o mito das 3 raças, né? Mas agora vamos voltar aqui para o assunto. A gente já se prolongou, ele até se perdeu aqui um pouco. Mas trazendo, por exemplo, do câncer, a medicina de precisão no exemplo do câncer e até na oncologia em geral, né? Como a medicina de precisão ajuda na prevenção e no tratamento do câncer? É o que a gente estava conversando mais cedo, que a Paty até falou, né? A gente, pela história familiar do paciente ou pela história pessoal de câncer dele, a gente consegue pegar dados que falam a favor de síndrome genética de predisposição ao câncer. Então, quando a gente identifica esses pacientes, essas famílias, a gente consegue fazer o teste genético, a gente consegue identificar, né, quando presente alguma síndrome de predisposição, e com isso a gente consegue, se o paciente tiver câncer, estiver em tratamento, a gente pode direcionar uma terapia, tem alterações genéticas que têm tratamentos específicos, a gente tem a questão também de prevenção, mesmo que o paciente já tenha tido a história do câncer pessoal, ele tem risco, geralmente, de outros tumores. Então, a gente consegue fazer a prevenção desses pacientes, identificar mais precocemente esse câncer se vier, e a gente consegue estender para a família. Então, um paciente que chega hoje, faz o teste genético, a gente identifica, a gente consegue testar os pais, a gente consegue testar os filhos, irmãos, e etc. Né? A gente vai expandindo, faz uma cascata para toda a família. Desculpa interromper, doutora Aline, mas eu, no caso, se eu, por exemplo, não é o caso, mas se eu, por exemplo, não tiver nenhum histórico na minha família que remete ao câncer, eu não tendo nenhum histórico desse tipo, a indicação é que eu vá para uma clínica e lá eles passam algum tipo de teste genético para fazer? Como é que começa essa história, assim? O ideal é passar pela consulta com o geneticista, né? É. Então, na consulta com o geneticista, ele vai te explicar, né, o que é o exame, as indicações dos exames, e mesmo que você não tenha nenhuma indicação e você tenha vontade de fazer, Sim. nada te impede de fazer. Nada de pé. Você É. não traz risco, não... Não, só vai trazer benefício. A única coisa que a gente tem, assim, mais restrição é a idade do paciente. Então, Certo. assim, a gente não tem muito sentido a gente hoje pegar, por exemplo, como o Paty falou, o BRCA. O BRCA a gente espera que ele tenha o câncer em pacientes adultos. O que é o BRCA? É o gene, BRCA1, que ela falou no começo, o BRCA1 Porque e está 2. associado muito ao tipo do câncer É, de mama, né? é muito associado a câncer de mama, ovário, próstata, pâncreas. Tá. Então, assim, quando a gente vai falar desse gene que está associado a alterações genéticas, alterações a tumores em pacientes maiores de 18 anos, a gente não tem sentido em fazer num paciente menor de 18 anos, Sim. porque não vai trazer benefício nenhum para ele naquele momento, e, na verdade, para uma pessoa que às vezes não está nem entendendo o que está acontecendo, você fazer um teste desse acaba sendo mais prejudicial. Agora tem outros genes que causam câncer em crianças, né, em menores de 18, que aí a gente faz, é um caso à parte. Mas, assim, no geral, é basicamente a única restrição, né, que a gente tem. Geralmente, esses testes, para quando são assintomáticos, né, ou oligossintomáticos, a gente chama isso de teste preditivo, que é o que a gente estava falando, que você vai avaliar o risco se ele desenvolver, Tá. e a gente não sabe se você tem ou não. Então, é sempre importante também avaliar a pessoa, qual o objetivo que ela tem em saber aquela informação, em que aquela informação também vai ser útil, seja para organizar a vida, pensar em ter um plano de saúde, seja como é que ele vai constituir a família, seja como é que ele vai pensar também de qual tipo de trabalho que ele vai ter, já que ele sabe que ele vai ter um risco. Então, às vezes, tem gente que, sabendo dessa informação, ele vai estruturar a vida de uma forma que, né, caso aconteça certa situação, ele vai planejar de uma forma, seja ter filhos mais precoce ou não, congelar óvulos ou não. Então, ter essa informação meio que vai ajudar também em vários cenários da vida. E tem as outras pessoas que são mais ansiosas. Então, algo que a gente sempre também tem que reparar em consulta, né? Para aquele perfil de indivíduos mais ansiosos, a gente saber o quão vai ser válido também saber essa informação. Então, geralmente, a gente sempre recomenda ter um acompanhamento psicológico antes, a gente avaliar em qual o melhor momento também realizar o teste para aqueles que são assintomáticos, né? Os que têm sintomas, não. Já é um objetivo diagnóstico, o perfil é diferente, né? Eu acho que a nível de prevenção também, para ressaltar, é assim, se tem uma história familiar, né?
por exemplo, câncer de aparelho digestório, e aquela pessoa jovem, mesmo que sem sintoma, faz, e ela tem uma predisposição, ela tem uma identificação de uma mutação em um gene que está associado ao câncer, então ela vai procurar fazer uma dieta melhor, mais rica em Mudar os fibras, hábitos de certo? vida. Mudar os hábitos de vida, os hábitos alimentares e começar a fazer o rastreio, né, mais cedo. Então, existe a idade que é mais adequada para um indivíduo começar a fazer a O colonoscopia. rastreio, Ele você vai chama começar a de fazer acompanhamento? chama de acompanhamento e de exame mais precoce. Por exemplo, câncer de mama, né? Sim. As mulheres, eu não estou lembrada agora a idade precisamente, mas as mulheres, a partir de determinada idade, principalmente menopausa, precisam fazer a mamografia e ultrassom de mama. Se Certo. tem uma história de câncer na família e que ela tem também uma alteração no gene que leva a ter o risco de câncer de mama, ela vai fazer isso de uma forma muito mais precoce. E o câncer de E tem mama outros é um- exames também mais específicos além da mamografia. Então, tem pacientes que têm que fazer ressonância de mama, Sim. junto com a mamografia e outros exames, né? Então, assim, muda completamente o acompanhamento de um paciente que tem uma alteração genética. E até a orientação também de cirurgias, né? Às vezes É. você pode orientar também retirada de ovários, mastectomia bilateral, a depender de cada caso. Então, a gente também pode fazer cirurgias redutoras de risco também. Entra como uma possibilidade de conduta. Porque a grande questão é justamente fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce, né? Porque a gente sabe que o Claro. câncer é feito, o diagnóstico de uma forma Vai precoce, ter uma chance maior de sobreviver, evitar, dar né? melhor prognóstico. Evitar Então, a se essa complicação. pessoa tem um risco de desenvolver o câncer e ela começa a fazer os exames de uma forma mais precoce e regular, então quando o tumor aparece em um desses exames, né, às vezes é pequenininho, já dá para operar, retirar, Sim. e aquele indivíduo vai ter um melhor prognóstico, né? É, desenvolvimento da É. vida mesmo. Sim. E o câncer de mama é um dos cânceres mais prevalentes quando se fala nas mulheres, né? Isso. Então é muito importante estar sempre atento aos sinais. E até saindo um pouco da parte de oncologia, mas a gente tem outros testes para você pensar exatamente em estruturar a vida. Assim. E você perguntou já 2 vezes sobre quando fazer, quando pode fazer e tal. Você já pode começar a fazer antes do bebê nascer. Você hoje já tem testes como o NIPT, que é um teste que você já vai avaliar algumas informações do bebê ainda durante a gestação, mas é uma coleta muito simples, porque é uma coleta de sangue normal, na mãe, normal na mãe. E quando o bebê nasce, você já começa a fazer as triagens. Então, hoje você, além da triagem, o teste do pezinho, você já pode fazer uma triagem molecular, que você já vai avaliar muito mais doenças, como uma triagem. Não é um diagnóstico, mas você já vai dar início a um estudo da vida daquela pessoa, usando a genética como base. E acho que isso é algo super interessante. A doutora Aline, que está gestante, prestes a ter a sua bebezinha. E até antes desse tem o teste de compatibilidade de casar, né? Verdade, Tem um O que teste é de esse casar. teste de compatibilidade? Fala aí um pouquinho, Paty. Só vou falar o que é NIPT primeiro, tá, gente? O NIPT é um teste de triagem, né? Não é Pré-natal. diagnóstico. Que não é diagnóstico. Se tiver alguma alteração, geralmente a gente tem que confirmar intraútero Esse é antes do nascimento. antes do nascimento. E no sangue da mulher que está primeiras 10 grávida. semanas, É. Complete aí, Desculpa. doutora. Nas primeiras 10 semanas de gestação, 9 a 11 semanas, se coleta o sangue da mãe e aí seleciona o material genético do bebê para poder sequenciar a partir do sangue materno, ou sangue fetal. Tá. Agora, por que isso? Porque quando a mulher está grávida, existem células fetais do bebê circulantes na corrente sanguínea da mãe. Certo? Então, pelo coleta de sangue da mãe, aí faz análise do DNA nas células fetais. Certo? E aí o outro. Aí, esse de compatibilidade que a gente fala, na verdade, são os testes de portadores, tá? Então, atualmente, a gente tem a possibilidade de fazer painel de portador para poder avaliar para aquelas condições que a gente fala que precisa, para manifestar sintomas, eu preciso herdar uma alteração tanto do pai quanto da mãe. Então, tudo que a gente tem de genética sempre em par, né? Então, eu herdo uma parte do meu material genético da minha mãe e outra parte do meu pai. E tem algumas doenças que elas se manifestam se eu estiver herdando em dose dupla. Então, a gente fala que essas doenças elas têm uma manifestação de herança autossômica recessiva. E aí a gente quer avaliar para aqueles indivíduos que estão em risco sem saber. Então, pode ser que eu tenha, por exemplo, uma mutação
no gene com uma doença autossômica recessiva, como ataxia telangiectasia, vamos lá, ATM, e meu parceiro também tem, eu não sei, e meu filho acaba fazendo, cada vez que eu tiver filho, tem um risco de 25%, né, dele ter essa condição. Então, uma vez que eu faço o painel de portador e faço esse comparativo, eu consigo ter noção, né, de quais doenças que o casal está em risco, e a partir daí a gente também tomar condutas, né, e decisões mais conscientes, racionais, né? mais pensadas. Tem aumentado acho que, o número de pessoas que procuram um geneticista para fazer essa avaliação antes de ter o filho, né? Realmente se programam, procuram um geneticista, vai o casal, já faz a avaliação da história familiar dos dois, já começa a pesquisar. Então, é uma atitude, simboliza uma atitude do cuidado, né? Para a vida do próprio filho. Planejamento familiar, né? E aí, quando eu falo planejamento, não é só o genético, a gente faz orientações também em questões de infecções, que as infecções podem aumentar também riscos, né? De malformações fetais, teratogênicos, né? Teratogênicos, medicamentos. Teratogênico é o quê? Teratogênese é um termo em latim que a gente fala que é a formação de um monstro, né? É um termo meio grosseiro. Mas, por exemplo, a gente tem alguns fatores que podem fazer malformações no feto. Certo. Então, seja fatores físicos, seja fatores químicos, ambientais. Então, infecções, por exemplo, pode gerar malformações fetais. Na Zika vírus, a gente teve microcefalia, um surto aqui, né? Indivíduos que usam medicamentos podem ter alterações no neurodesenvolvimento. O abuso de álcool, por exemplo, pode fazer malformação, a síndrome alcoólica fetal. Como também a depender da fase também que a gente use álcool, vai comprometer o neurodesenvolvimento do indivíduo. O cigarro pode aumentar risco, por exemplo, de formar fendas, palatinas. Então, tudo isso também a gente orienta os melhores cosméticos a utilizar, todas as medicações que a gente tem que ter cuidado ou trocar antes de engravidar, para poder a gente tentar, né, minimizar esses riscos e essas exposições. Resumindo, Pode falar. Duas coisas que eu acho que ele tem que deixar de recado. Lembrar sempre que não existe dose segura de ingesta de álcool durante a gravidez, tá? Sim. Que a ingesta de álcool durante a gravidez é uma das principais e mais prevalentes causas de deficiência intelectual na criança, certo? E segundo, casal que está planejando engravidar, vale a pena passar numa consulta com o médico geneticista. O planejamento familiar, vale a pena fazer uma consulta com o médico geneticista. Isso é muito importante. Se quiser dar um recado ali. Isso aí, ó. Então, dando recado, dando casal, principalmente casal jovem, primeiro filho, tá? Que tá pensando em ter um filho saudável, vale a pena, né? Antes mesmo de ir para o obstetra, porque vai para o obstetra quando já está ali a mulher grávida ou com suspeita de gravidez, vale a pena passar numa consulta com um médico geneticista para fazer um melhor planejamento familiar. Mas existe um tempo adequado? Existe um... Antes, o ideal é que seja antes de engravidar. Na Na hora que está planejando, porque é como você está falando, é um planejamento. É melhor a gente conversar. Paga o exame. Tira um pouquinho do tamanho da aliança. E é como eu estou falando, né? É como o próprio você diz, é planejamento familiar. Então, você está planejando ter um filho, no planejamento, passa na consulta com o médico geneticista. Isso acaba ajudando para a vida toda. Com certeza, para todas as gestações, para tudo, né? E até descobrir coisas que não sei. Porque eu acho que a pior coisa é a gente depois descobrir que aconteceu uma situação que poderia ser prevenível, né? Óbvio que alguns fatores externos, a gente não tem como planejar que a gravidez vai ser perfeita, não vai ter bebê perfeito, mas fatores que a gente consegue prevenir e na frente ele descobre que se soubesse essa informação, você teria feito diferente, é importante a gente, né, ter consciência disso e ter esse planejamento mais consciente. Às vezes até para se preparar psicologicamente, né, para algo que possa vir. Mas a gente tem que levar em consideração também que um teste negativo, você pode fazer tudo lindo, tudo maravilhoso e mesmo assim acontecer na criança. Então, assim, a alteração genética ela pode acontecer só na criança. Pai e a mãe não tem nada. Então, assim, não dá pra gente excluir 100%, né? Que vai ter alguma alteração genética. Mas já reduz bastante. Já reduz bastante, mas é uma coisa que a gente também tem que deixar claro. A gente não zera, né? A possibilidade. Nunca tem tempo, né? Não é matemática, né? Não. Cerca de 3% a gente vai ter mutações Uma novas. dúvida. Como é? Tô tentando lembrar o ditado.
Casa de ferreiro, espeta de Espeta pau. de pau. Sentou com seu marido, fez um questionário. Não. Mas eu vou fazer a molecular, a triagem molecular quando ela nascer. A triagem. A triagem molecular eu vou fazer. Agora vocês falaram da coleta de sangue, mas existem muitos testes genéticos que a coleta é por via oral, né? professor? Saliva. A gente pode fazer a coleta por saliva também, Que é menos mas invasivo, É, inclusive. ou suave oral, que é a própria célula da mucosa, né? Que não é nem Suave oral. mas assim, o Leandro pode falar melhor, né? Mas a estabilidade da amostra não é tão boa quanto de sangue. Ah, de sangue é sempre melhor. Se possível, sim, mas às vezes Ela a é mais gente. estável, mais estável por mais tempo. Sim. E por aí, os aparelhos hoje em dia eles são mais automatizados para você usar sangue. Então, às vezes, você já ganha um ou dois diazinhos na liberação do exame. E tem exames que só pode ser feito em sangue. O NIPT, por exemplo, que Só foi pode o ser que a doutora Patrícia falou, só pode ser em sangue porque a gente está buscando as células fetais circulantes no corpo da mãe. Então, em alguns casos, a gente só vai conseguir fazer no sangue. Mas, Tá. para a grande maioria, os dois funcionam, tá? Assim, em questão de confiabilidade no resultado e tal, vai funcionar para os dois. Isso aí não precisa se preocupar. São algumas questões técnicas que são uma pequena diferença. Então, não qualquer um dos dois funciona muito bem. Às vezes você opta por um ou por outro pensando numa estabilidade que é um pouco mais, o tempo de estabilidade é um pouco maior, mas isso não altera o resultado final. Ou seja, não é para se preocupar Não, se a coleta não, for feita não. por Não. suave oral. Como é uma coleta de sangue simples que a gente tem que fazer sempre para fazer pelo menos um hemograma. Então é algo simples que Mas assim, ainda mantendo, né, no tipo de amostra que a gente pode fazer. E voltando para oncologia, a gente tem também outros exames, tipo a biópsia líquida. A gente só vai conseguir fazer no exame de sangue. Como é? Que a biópsia líquida, a gente colhe o sangue para a gente poder identificar células tumorais circulantes no organismo do paciente. Tá. Então, ela é importante para a gente poder, às vezes, guiar um tratamento. Para a gente poder, o paciente às vezes está fazendo um tratamento que é a melhor escolha, que a gente volta aí para a medicina de precisão. É a melhor escolha, às vezes, para aquele tipo de câncer. Mas quando a gente vai fazer a biópsia líquida, então uma doença residual mínima, que vai ver a questão das células circulantes, a gente vê que o paciente não está respondendo tão bem quanto era esperado. Uhum. E às vezes ela traz alterações genéticas que dizem, o paciente vai responder melhor a tal tratamento. Então, assim, ainda são para poucos tumores, né, que a gente tem esses exames, sim. mas é uma possibilidade real que a gente tem, que também só pode fazer por sangue, não dá para fazer por... E você acaba identificando um tumor antes dele ser identificado, Exame de identificável imagem. em outro exame, no exame de Sim. imagem, por exemplo. Então, na imagem você tem um tamanho mínimo que ele precisa ter para você conseguir identificar. Então, com a biópsia líquida, antes disso, você já consegue detectar células tumorais que Que já a estão célula já está circulantes ali. circulando antes de aparecer. Mas isso não indica ainda se é um tumor maligno ou benigno. Já indica. Você Já indica. consegue, principalmente se você, por exemplo, se você já teve câncer, você já fez uma biópsia, você já fez o seu perfil tumoral daquele tumor que você já identificou. Já fez o perfil genético, né? Daquele tumor. Você já sabe qual é a mutação que está envolvida nesse tumor. câncer. Você já fez já está fazendo o tratamento e aí agora você vai acompanhar se o tratamento está funcionando, se você ainda tem alguma célula cancerígena circulante. Daqui a 6 meses você vai ver se o tumor voltou. Se ele voltou ou não. Então é um exame muito bom para você acompanhar também essa Você faz a essa biópsia. evolução. Porque, por exemplo, como o Léo está dizendo, né? Se o paciente fez o tratamento, aí aparentemente tratou, resolveu o tumor, Uhum. né? Aí depois de 6 meses faz a biópsia líquida, que é no sangue, aí vai ver se aquele tumor realmente estava tratado ou não. Porque se voltar a ter células tumorais circulantes, é sinal de que o tumor voltou, não foi tratado totalmente. E às vezes a detecção dessas células tumorais circulantes no sangue é mais precoce do que um exame de ressonância, do que um exame de tomografia, Sim. entendeu? Então o paciente não perde tempo, tá? Muito importante. E Então você já isso pode até ver bem importante. por exemplo, você fez o tratamento para um tipo de câncer com uma mutação, que você já fez o perfil genético daquele tumor, você faz uma biópsia líquida e identifica que é uma outra mutação que está agora. Então você já fala, talvez esse tratamento que a gente fez não vá funcionar para o que está a vir. Então você também já começa a se planejar melhor. Já pode pra trocar a saber o que é que pode medicação, fazer. se for Mas o deixa eu caso. entender, essa biópsia líquida, ela serve para
qualquer tipo de tumor presente no corpo? Ou é Atualmente, limitado? a gente não tem estudo para todos os tipos de tumores, Certo. tá? Então, assim, a gente tem para câncer de mama, a gente tem para pulmão não pequenas células, acho que não, é não pequenas células, né? E próstata, não sei se tem já, acho que tem, mas são muito Gestório, poucos. né? Pré-gestório também. São muito poucos que a gente tem, porque tá começando, tá iniciando, digamos assim, né? Sim. Essa parte da biópsia líquida. Mas cada vez mais a gente tem mais informações, né? Então, quanto mais exame a gente faz, mais informação a gente tem. Tá. Mas, assim, para esses tumores, a gente já tem uma resposta boa, já tem tratamentos direcionados para tipos de mutação que é encontrado em determinadas. Na circulação, né? Do tumor. Na realidade, assim, para oncogenética, a gente vê que tem, né, tem os testes, que é o teste que faz no sangue, que é um painel de predisposição, que é principalmente para aqueles que querem saber, né, se tem um risco de ter câncer. Isso é mais abrangente? Esse é, digamos que é o passo inicial, Ah, tá? tá. Porque às vezes o paciente não tem nenhum câncer. Então faz para saber se ele tem uma predisposição, ainda mais se tiver história familiar, que são aqueles casos que a gente falou anteriormente. Aí tem o teste genético no próprio material de biópsia, ou seja, o indivíduo tem um câncer, faz uma biópsia, e naquele material de biópsia pode fazer um teste genético, é o que a gente chama do perfil tumoral, Certo. né? E aí, identificando a alteração genética nesse câncer, se escolhe uma terapia mais adequada, certo? Que é aí que a gente chama principalmente a medicina de precisão, a medicina personalizada. Já a biópsia líquida já é um outro exame que é muito mais no sentido do Já acompanhamento numa desse, outra fase. na outra fase, de acompanhamento daquele paciente, entendeu? Então são testes diferentes que a gente pode utilizar em fases diferentes, né, da vida do indivíduo. Entendi, Tá? entendi. E minha outra pergunta agora vai no sentido de quais outros testes genéticos podem ser ressaltados aqui, que também são muito importantes, né? Acho que a gente já A falou. maioria. Eu muito tenho um mais, que eu né? acho que é muito importante, que a doutora Aline disse que vai fazer quando o Marisol Mas, nascer, que é o teste de triagem molecular neonatal para o recém-nascido, né? Que se avalia também em torno de 500 doenças. A gente tem várias doenças genéticas, existem milhares de doenças genéticas, mas esse teste de triagem neonatal molecular é um teste que vai rastrear algumas doenças genéticas que podem ser tratáveis, né? Antes mesmo do paciente ter as manifestações clínicas, antes mesmo de ter a doença. Então, é muito importante esse exame, né? Que às vezes as pessoas chamam de teste da bochechinha, né? Da bochechinha. Teste da Por quê? bochechinha, porque é feito com suave, feito com aquilo que suave. você Bebezinho. falou. É feita com suave no bebezinho, que pode ser feito no primeiro momento de vida, na primeira hora, no primeiro dia de vida, É um tá? teste bem simples, mas Bem que muda simples, que totalmente a colhe- vida da pessoa. Exatamente. E, assim, a gente não pode falar teste da bochechinha, porque isso é um termo específico para o laboratório, mas é um exame molecular neonatal, tá? Que a gente faz o rastreio. Lá na Singular a gente chama de Singular Baby, certo? Uhum. Que faz a partir das células de mucosa da boquinha, né? Da bochecha, para a parte interna da bochecha, faz análise genética para em torno de 500 doenças. Certo? E aí tratar esses pacientes, ou tratar essas crianças de uma forma adequada antes mesmo delas terem a doença. E isso é um impacto muito importante, porque eu, inclusive, já tive paciente, já tive pai de criança que tinha doença que poderia ter sido diagnosticada na triagem neonatal, e não foi, e essa criança era uma criança extremamente grave, que não andava, não falava, não comia, né, com risco de uma morte precoce, de uma doença que poderia ter sido tratada. Então, isso é um impacto muito grande. E outra coisa, às vezes, que quando eu dou até aula, eu gosto de ressaltar, existe na legislação brasileira lei referindo que todo médico tem a obrigação de informar, certo, aos pacientes e às famílias que têm filhos sobre esses testes. Que isso, o teste da triagem molecular neonatal, ele é um avanço, uma complementação do teste do pezinho. Todo bebê faz, né? Ou seja, a gente pode dizer que está uma importância ali similar do pezinho e esse teste. Exatamente. Só que ele é muito mais amplo, né? É. A doutora Emília está falando de aproximadamente 500 doenças que são avaliadas. O teste do pezinho Do do SUS, SUS são 9
Estão tentando ampliar agora, existe uma lei para Existe uma lei do ampliar. Ministério da Saúde para ampliar, e existe essa lei que todo médico ele tem a obrigação de informar ao paciente sobre as diferenças dos exames de triagem neonatal no SUS e particular. É importante você ressaltar isso porque eu acho que ele é pouco conhecido ainda Sim. entre os Sim, médicos, sim. né? Sim. E essa parte de conhecimento entre os médicos, entre a população, é algo que a gente conversa muito lá na Singular, porque a genética ela ainda é muito pouco conhecida. Sim. Então, é uma briga e uma obrigação nossa divulgar, difundir esse Sim. conhecimento, É o que conversar tá mais, fazendo fazer o que a gente aqui está agora, fazendo, né? conversar mais sobre o assunto, Sim. vai na maternidade, vai numa consulta, pergunta, doutora, viu o podcast lá? E eles estavam conversando sobre esse teste, a gente pode fazer, a senhora Dá o seu indica, recado aí pro paciente agora que do você que está paciente. assistindo. Mas é realmente muito importante, é importante a gente conversar sobre isso. A gente, às vezes, conversa sobre tantas coisas que a gente vê no Instagram, a gente estava aqui conversando nos bastidores, vocês não vão ver essa parte, mas existem coisas importantes que a gente pode levar também para consulta, para o almoço em família, e a genética é uma delas. Importante recado. Agora, parece que é realmente uma revolução a medicina de precisão de tratar essa forma o paciente. Eu vi uma comparação entre a evolução da medicina comum para a medicina de precisão, seria como a usar a caneta e papel para um computador. Quão é importante essa evolução? O que você acha? É uma evolução realmente, é algo revolucionário. Acho que também, como aconteceu da caneta para o papel, caneta e papel para o computador, não é algo que acontece, não é um passo só. Sim. Então, existe uma evolução gradual. A gente fala de genética, a gente não, né? Eu falo de genética tem pouco tempo, mas já se fala de genética antes de Mendel. Então, assim, a gente tem momentos na história que são revolucionários. E aí a gente pode citar a descrição da molécula do DNA, por exemplo, Watson Crick. Eu esqueci. É isso mesmo. Não é porque tem a outra pesquisadora que a gente sempre esquece, gente. Viu, perdão. Sim. Viu, perdões. E a gente tem, por exemplo, aí a gente tem um outro marco nessa história da genética, que é o sequenciamento completo do genoma humano, que é algo que foi assim, foi um grande passo, porque foi um estudo que começou em 1990, foram cientistas do mundo inteiro, então foi algo que mobilizou Muito tempo, né? e demorou 13 anos. Envolveu muita gente. Muito cientista, 13 anos para você ter um sequenciamento 13 completo, e ainda vou botar esse completo entre aspas. Não foi totalmente completo. Não. A primeira, vamos dizer, outra o descoberta. rascunho, saiu um rascunho em 2001, um rascunho em 2003, e aí outros rascunhos. E aí foi uma outra revolução. Você agora tem mapeado todos os genes do genoma humano. E isso foi um avanço muito grande, não só de conhecimento de genes, mas de tecnologia. Porque para você conseguir sequenciar esse genoma, você teve que criar tecnologia nova. É preciso de pesquisa. Pesquisa para criar o aparelho, pensar na teoria, levar para a prática, desenvolver. É um combo, né? É um combo, não é algo que só acontece, por isso, não é um passo, isolado. são vários passos. Sim. Quando a gente fala do material genético da gente, não é basicamente só ler uma sequência de DNA. A gente tem outros mecanismos regulatórios, mecanismos de epigenética. E agora a gente está nesse momento de tentar compreender como é que esse DNA ele é regulado. Então, a gente tem falado muito de metilação, de epiassinaturas. Então, o momento agora é de tentar compreender essas epiassinaturas, que é a gente ter a influência mesmo de fatores externos, fazendo assinaturas no nosso DNA, né, que isso são regiões metiladas, e aí modificando nossa epigenética e modificando a forma como o DNA ele é silenciado, DNA não, regiões do DNA ele é silenciado, ele é ativado, né, os genes é ativado ou silenciado. Então, a gente está nesse momento de tentar entender como é que esses mecanismos. E aí vem um exemplo da síndrome alcoólica fetal, de alguma forma, né, o álcool vai intervir também nesses mecanismos de epiassinaturas e metilação, e por isso que cada indivíduo ele vai manifestar sintomas também de formas distintas. Você fala do álcool, mas outras drogas também interferem sim. nisso, né? Cigarro, Sim, talvez. Alimentação, cigarro, sedentarismo, estresse crônico. Por mais que o DNA fique
protegido, seja uma molécula estável, Sim. o respirar Mas- pode causar Podem causar interferência. interferência. Então, assim, a mutação, a gente sempre fala muito de mutação, que inclusive é um termo que tem sido cada vez menos utilizado, a gente fala muito agora de variante, porque é algo que é comum, é algo que espera-se que exista, é algo que tem que existir para a gente ter evolução. As mutações, elas fazem parte da natureza de qualquer ser vivo. Sim. Então, essas variantes são vários tipos de variantes, inclusive, e aí a gente estava falando da revolução, dos aparelhos que vão surgindo, das técnicas novas, Uhum. e algo que a gente pode observar também é que, assim, a gente falava de genética e teve uma grande revolução, para ter de uma revolução para outra demorou 300 anos. Aí depois já foram mais 50 anos. E aí agora 30 anos. Então os momentos de revolução, exato, estão diminuindo. Então a gente está evoluindo e evoluindo cada vez mais rápido. É por isso que a gente está aqui falando, hoje em dia a biópsia líquida não serve para todos os tipos de câncer. Mas daqui a 3, 6 meses, 1 ano, Quem sabe? tem que ficar atento. Porque isso muda muito rápido. Então, além de ser uma revolução, é algo que está sendo cada vez mais rápido. É quase que uma obrigação do paciente também ficar atento a essas novas mudanças, Sim. essas novas aparições que surgem no E âmbito questionar, da pesquisa. Questionar e procurar o médico e saber. Exato. Eu tenho alguns pacientes que eles já vêm com as perguntas, Com as perguntas, né? E eu acho que, principalmente engenheiros, eles são muito curiosos. Eu não sou Então, engenheiro, né? Você não é, mas seu pai é. Aí então. Eu já tenho um paciente que chega pra mim e fala, não, doutora, mas e o CRISP? E a terapia gênica? Aí a gente começa a loucurar e falar outras coisas. Então, assim, eu vejo que o pessoal tem cada vez mais se engajado, assim, a genética tá, né, meio que a gente fala, hypada, assim, um pouco, Nessa mas área ainda tem muito pra difundir. E nessa área de informação, com o Instagram, com o TikTok, Sim. e as pessoas podem seguir canais que falem sobre Sim. Fala sobre o genética, né? assunto, a própria TV. É importante. Quando você estava falando da revolução, né? Assim, se considerar que eu sou médica há 30 anos, né? Então, de certa forma, na prática, eu acompanhei essa revolução, digamos, com a genética, né? Então, a gente lá atrás, no início da minha carreira, a gente tinha uns pacientes que a gente rotulava muito pelo principal manifestação, né? Por grupos de doenças. E com o avanço da genética, e a gente às vezes não tinha como confirmar, ficava muito na suspeita clínica, provavelmente é isso. Uhum. E com a evolução da genética, a gente começou a, digamos assim, a fragmentar esses grupos, né? E ver que dentro de um grupo existem vários subtipos. Ou seja, cada vez mais e mais individualizado. Mais preciso. Exatamente. E assim, como a Patrícia falou nesse instante de ataxia telangiectasia, a gente antes chegava e dizia assim, olha, o paciente tem uma ataxia, que é uma doença neurológica que interfere com o equilíbrio e a coordenação. O paciente tem uma ataxia de causa hereditária. Aí a gente parava aí. Pronto. Hoje em dia a gente sabe que dentro do grupo das ataxias de causa hereditárias existem mais de 200 tipos diferentes. E alguns tipos dele têm tratamento específico. E alguns desses tratamentos são coisas simples, como, por exemplo, quando a gente fala de ataxia por deficiência de vitamina E, o tratamento é o quê? Vitamina E. Entendeu? Está presente nos alimentos. Mas aí precisa de uma dose mais alta. Então precisa manipular, pode chegar na farmácia, manipular a vitamina E em uma dose mais alta e o paciente ficar bem. Certo? Uma solução super simples. Super Um simples. problema que parece ser complicado. Exatamente. Então, a evolução é muito nisso, né? Um pouco conhecimento que a gente tinha lá atrás e hoje em dia, o tanto que a gente conhece é a ponto de tratar especificamente de forma precisa e de forma personalizada aquele indivíduo. Eu acho que não se isso foi contentar, a né? grande... Porque antigamente a gente se contentava. É uma ataxia hereditária ou então é uma doença genética, não tem o que fazer e parava aí. E agora não. Quanto mais informação a gente tem, a gente consegue ter a possibilidade também de desenvolver novos tratamentos, além de descobrir essas possibilidades também de tratamentos que sejam mais simples, né? Por exemplo, uma deficiência de coenzima Q10. Tipo, coenzima Q10. Então, tudo isso também favoreceu, né? A gente conhecer um pouquinho mais a questão do metabolismo da gente, como a gente vai intervir. Óbvio que a matemática, a ciência não é tão perfeita assim, né? Mas estamos avançando bastante. Sempre vai ter algo a mais para alcançar. Toda hora a gente encontra alguma coisa nova. Se você ficar acompanhando aí, você vai ver que é o tempo todo tratamento novo, pesquisa nova. E
o tempo todo está tendo novidade, né? Porque está se estudando muito isso. Mas é algo que às vezes é um pouco assustador, porque você vai toda hora recebe um e-mail, recebe no próprio Instagram, o algoritmo entrega coisas diferentes para quem está estudando genética, toda hora é um artigo que é lançado, e você fala, não é possível que esse artigo saiu ontem e agora já é outro, sobre a mesma coisa, só que já é mais avançado ainda. Sim, sim. Então, assim, eu tenho um perfil que eu sigo que eu falo, não é possível. Não é possível que esse artigo foi lançado agora, porque eu já vi isso ontem, não é a mesma postagem? Não, não é. Toda hora sai uma atualização. O que implica também um dever do próprio médico, além do paciente, o próprio Sim, médico sim, tem que sim. ficar cada vez Tem que mais tá- atualizado, tem que estar lendo Tem. esses periódicos científicos, né? Não parece Os periódicos, Não dá. estudar, Vai. os guidelines, que toda hora sai um A novo. quantidade de informação tá uma coisa. Mas é bom, Obrigada. é bom porque Não é igual. Eu acho que o que eu mais gosto da medicina é porque nada é igual. Não é. Toda Eu hora falei troca. pros meus Não é igual ao residentes, outro. olha, o relatório que a gente fez ontem, se o paciente tem o mesmo diagnóstico hoje, não se contente, olha para ver Olha se de tem algo novo. novo, vai procurando Revisa o para outras, relatório. revisa o relatório, olha a conduta que eu te orientei ontem, provavelmente hoje pode ter mudado. Sim. Então, por exemplo, a gente segue na oncologia mesmo as referências da NCCN, que é uma referência americana de como a gente vai conduzir os casos dos pacientes, acompanhar. Atualiza Então, o eles tempo todo. atualizam o tempo todo. Aí eu tava brincando com eles, né? O que eu tinha seguido era um de 2025, final. Agora já tem a versão 2 de 2026. Em poucos meses eu fiz um relatório. E olha que olha, Hoje é 8 de hoje é 8 de. Nove. Não, 9 de janeiro. E já Hoje é tem a 9 de versão janeiro. 2 de 2026, entendeu? Não, em três Vale três depois meses não. não dá para você reaproveitar 100% aquele relatório. Não Você tem dá. que olhar, você tem que ver, atualizou, você tem que atualizar Uma também. mudança muito rápida. É muito E rápido. agora vem a outra pergunta minha, né? Que é onde é que a gente pode encontrar a medicina de precisão? Aqui no caso de. Não, mas eu tô falando em espaços Clínica. específicos. Ele tá falando Espaços assim. físicos em Salvador. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, é possível de encontrar medicina de precisão? Onde é que, como é que chega, né? O Singular é um espaço para se encontrar medicina de precisão. Mas como é que sabe sim, onde sim. tem medicina de precisão? Primeiro eu vou só dar uma opinião, eu não sou médico, né, mas assim, Sim. eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, de que a medicina de precisão, ela não é algo místico que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Não, ela acontece exatamente como você está perguntando, onde aqui em Salvador? Sim, aqui em Salvador acontece, aqui na Singular acontece. Então é Não é algo interessante. de outro mundo. Né? Não é algo de outro mundo. É algo que já acontece aqui, que você pode fazer, porque eu acho que há poucos anos atrás, o exame genético era algo visto como algo assim, meio inalcançável, muito caro, muito difícil, tem que ir para São Paulo para fazer, inacessível. E hoje é E hoje não. acessível. Hoje você coleta, a Singular coleta em qualquer cidade do Brasil. Então é algo que é simples, você consegue transportar, você tem uma boa estabilidade, você não vai ter problema com o transporte de amostra. Então, é algo que hoje é acessível a todo mundo. Assim, e deixar também ressaltar que medicina de precisão não é só o teste genético, né? Então, quando você pergunta onde achar a medicina de precisão, assim, lá na Singular, a gente tem essa preocupação, porque a medicina de precisão vai desde o diagnóstico, tá? Vai desde o diagnóstico, que é a realização dos exames, uma consulta, certo? Às vezes a gente passa por mais de um especialista, às vezes precisa de um detalhamento clínico daquele paciente. Aí partimos para o teste genético, esse teste genético termina sendo discutido também para a equipe, e aí as terapias, a gente, como a doutora Patrícia falou, né, às vezes a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre revendo o que é que saiu de novo em relação àquela doença para tratar, e também faz parte do tratamento, principalmente na minha área, que é de neurologia, o acompanhamento com a equipe multiprofissional. Então, ter uma equipe multiprofissional preparada e que saiba lidar com diferentes doenças, né? Porque a gente vê muito hoje em dia as clínicas voltadas com a equipe multiprofissional para tratar o TEA, o autismo,
né? Que a gente sabe que é um número. Multiprofissional envolve psicólogo, É como o genético, próprio nome está falando, multiprofissionais são várias profissões, ou seja, pessoas formadas em graduações diferentes. Então, tem o psicólogo, tem o fonoaudiólogo, sim. tem o fisioterapeuta, tem o terapeuta ocupacional, tem o psicopedagogo. Então, são vários E profissionais. na Singular MP existe essa equipe, né? Sim, existe essa equipe e os médicos trabalhando junto com essa equipe. Então, a gente tem pacientes com outras condições genéticas que não são o autismo e que são acompanhados por essa equipe multiprofissional. Então, às vezes, pacientes com ataxia, pacientes com doenças neuromusculares. Agora, tentando fechar aqui o nosso diálogo, porque o nosso tempo também está esgotando, vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, que é onde você imagina que vai estar a medicina de precisão daqui a, sei lá, 10 anos? Você, Leandro, doutor Leandro. 10 anos é algo muito longe para minha cabeça. Então, Não, 10 anos é realmente algo difícil. Como disse a doutora Sim. Patrícia. Não, 10 anos é algo que hoje é difícil a gente prever o que vai acontecer daqui a 10 anos em qualquer área, mas eu acho que é importante a gente estar atento a essas revoluções que conversamos um pouco mais cedo. Daqui a um ano pode ser tudo diferente. Então, hoje a gente tem testes que ainda estão sendo implementados. A gente conversou um pouquinho sobre o score de risco poligênico, que é um deles. A gente falou de tecnologias de sequenciamento, que hoje a gente usa o NGS, é o que a gente fala muito, mas existem outras tecnologias. O sequenciamento de long reads é algo que já está começando a ser implementado na prática clínica também. Então, assim, a inteligência artificial, por exemplo, é algo que hoje em dia já está Ajudando. junto com a genética. A gente falou de muitas informações e é exatamente isso que a inteligência artificial traz para a gente. Não é só um chat. Ela é realmente uma ferramenta que ajuda a gente a interpretar esse monte de informação. E até, por exemplo, para você fazer um estudo populacional, para fazer um score de risco poligênico, você precisa analisar muitos dados. Então, assim, hoje a gente consegue porque você tem ferramentas para fazer isso. Então, eu imagino que daqui a 10 anos não, mas daqui a pouco tempo, poucos anos, a gente vai estar fazendo isso realmente ser na prática clínica. Eu acho que isso é o que eu mais espero, porque o geneticista, a gente falou aqui de alguns exames que você faz antes de engravidar, durante a gravidez, assim que... E a genética tem que estar acompanhando isso. Então, o que eu acredito que vai acontecer em breve isso vai se popularizar mais, conhecimento vai se difundir, e hoje em dia eu não vejo mais a tecnologia como sendo exatamente um problema. O problema é a gente difundir, a gente espalhar, lidar, educar os médicos e a população em geral para lidar com essa quantidade de informação e trazer isso para a prática. Agora eu vou passando para cada um minuto aí para falar. Na minha percepção, a gente vai baratear mais os exames, isso vai possibilitar mais acesso. Inclusive, a gente tem alguns exames que já estão também entrando pelo sistema público de saúde. As pessoas vão ter mais consciência também, a gente tem visto isso já na rotina dessa questão de diagnóstico precoce, diminuir por tal tempo de diagnóstico. Então, a gente tem que pensar mais também nas doenças que quando foge um pouco daquela rotina, né? Então, uma hipertensão não é só hipertensão, tem uma coisa a mais. Paciente com hipoglicemia o tempo todo, não é só a hipoglicemia que tem a mais. Se a gente começar a se questionar, né, que pode não ser só aquilo, se é uma coisa rotineira. Então, a gente diminuir esse tempo de diagnóstico, os pacientes às vezes passam por 10 especialistas até chegar no diagnóstico mais preciso. Então, essa percepção é que a tendência é encurtar essa jornada, fazer com que também as pessoas pensem mais de forma mais preventiva. Então, essa consciência de você ter autocuidado, de você fazer uma investigação, né, familiar precoce, tanto do casal, quando o filho nasce. Então, tudo isso eu acho que vai mudar também a questão de como a gente tem a tendência da gente viver mesmo, de como a gente vai conduzindo nossa vida, que vai ser menos para o acaso e mais para a gente ter um pouco mais de, não controle, mas mais noção mais a qualidade de vida. Melhorar e de noção. Doutora Emília? Bom, eu acho que nesse processo, né, que antes a gente trabalhava muito com diagnóstico clínico, a gente agora evoluiu para um diagnóstico mais preciso através dos testes genéticos. Eu acho que esses testes genéticos eles vão ser realizados cada vez mais rápido. Eu acredito que no futuro vamos ter um aparelhinho que nem um glicosímetro, que a gente vai botar uma gotinha de sangue ali e vai sair o resultado do teste genético. E a partir daí que a gente conhece a genética que está por
trás dessas doenças, a gente também vai ter muitas terapias, novas terapias, né? Ou seja, muitas doenças que, às vezes eu falo assim para o paciente, né? Em medicina tem poucas doenças que têm tratamento, às vezes só são as infecções que têm tratamento. Tem algum tratamento específico e eficaz, cura. Sim. Tem algumas doenças que têm tratamentos que terminam minimizando aquela condição clínica. E tem muitas doenças que não têm nenhum tratamento específico, certo? A gente acolhe o paciente, a gente acompanha o paciente na jornada, mas não tem tratamento. Eu acho que o grande avanço na genética vai ser justamente a descoberta, o desenvolvimento de terapias para doenças que até então são doenças que não têm tratamento. É o futuro. Doutora Aline? Essa última é o mais difícil, né? Difícil. Mas, assim, eu concordo muito com o que a Emília falou, essa questão das terapias. Eu acho que daqui a 10 anos, muita coisa vai mudar em termos de terapia. Mas o que eu espero mesmo foi o que o Leandro falou, né, no final, que a gente tenha popularização, né? Todo mundo consiga ter acesso a isso Acessibilidade. e não seja só uma coisa que a gente está vendo em nichos específicos. Então, o que eu espero mais é que todo mundo consiga ter acesso a essa medicina de precisão, Porque senão mais acaba sendo uma personalizada. coisa exclusiva e não inclusiva, como deveria ser. Né? E agora eu acho que o primeiro passo para todo mundo ter acesso é a informação. Informação, difundir conhecimento. Exato. E Mas é tecnologia é algo que, como eu falei, é muito rápido. A doutora Emília falou a gente vai ter um aparelhinho. Hoje em dia nós temos um sequenciador que é desse tamanho. Desse tamanho. Sim. Então, assim, não falta muito, tecnologicamente falando. Pegar assim, ó, botar gotinha. Não falta muito. Pensando na tecnologia, não falta muito. O que falta é a gente conhecimento, a gente divulgar mais isso. Tá certo. E agradecendo aqui aos médicos que participaram, estamos encerrando aqui nosso segundo bate-papo singular, falando dessa vez sobre medicina de precisão. Até a próxima. Tchau. Tá, gente.